Ontem foi lido um versículo, eu queria repetir esse versículo no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 29. E eu acho que é um versículo difícil de entender em sua profundidade, mas nós podemos, segundo a nossa compreensão, a compreensão que Deus mesmo nos deu, a cada um aqui que tem o Espírito Santo habitando em si. Aqui nós estamos falando, cremos a crentes. Se tem alguém aqui que ainda não crê, eis aqui agora o dia da salvação. É o seu dia de poder falar assim, eu creio. Não precisa ser audível nesse momento. Você pode falar com o Senhor, assentado onde você está. Saiba que você é um amado dele. Ele está de braços abertos. Tantas vezes talvez você já tenha ouvido o Evangelho e por estar andando no meio de crentes, de pessoas que creem no Senhor Jesus, talvez você tenha essa sensação de que creia também, mas o fato de você andar com pessoas que creem não faz de você um crente. Então hoje, aqui, agora, é o dia da sua salvação. Então, crendo que estamos conversando, falando, compartilhando com crentes, nós trazemos esse versículo, mencionamos esse versículo, porque somente o Espírito Santo pode revelar não somente aos nossos intelectos, como foi falado de passagem ontem, não somente a compreensão intelectual, mas aos nossos corações. Quando Ele toca os nossos corações, isso impacta, influencia, afeta o nosso caminhar no mundo. Quando Ele está falando aos nossos corações, é algo que eu não posso negar. Ele está revelando algo dos seus pensamentos, do seu desejo, da pessoa que tanto traz gozo ao seu coração. Então, eu não posso negar o que Ele porventura esteja revelando ao meu coração. Então, Ele está falando assim, no versículo, é o Senhor falando, no versículo 29, Ele fala assim, é um outro contexto, um outro assunto, mas eu queria só enfatizar essa parte, essa palavra. É aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Essa palavra, sempre. Então, é uma coisa difícil de imaginar alguém andando nesse mundo aqui, segundo os pensamentos de Deus, andando, fazendo a vontade de Deus para glorificar a Deus. Ele não buscava a sua glória. Nós lemos o Evangelho 14 nesses dias, e é o primeiro capítulo que ele está falando do Consolador. No capítulo 16, versículo 13 de João, o Senhor vai falar assim, Ele, o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito de verdade ou da verdade, Ele me glorificará. Quão pouco nós sabemos do Espírito Santo, que habita em cada um aqui. Lembra que ele falou assim, no futuro, no capítulo 14, ele fala, habitará convosco e em vós. Então, o Espírito Santo, nós sabemos pouco, nós sabemos o que exatamente, quais são, num certo sentido, né, suas características, mas uma coisa nós sabemos, que o Senhor falou, Ele me glorificará. Então, o papel do Espírito Santo é esse, é elevar os nossos olhos à pessoa do Senhor Jesus. Assim como o Senhor Jesus não buscava a sua própria glória, Ele fazia sempre a vontade, fazia sempre aquilo que agradava a seu Deus, seu Pai. Porque Ele veio para glorificar seu Deus, seu Pai. Vamos abrir em
Lucas capítulo 2. Então nós estamos vendo a característica dessa pessoa. Como ele é. O que ele buscava. E aqui em Lucas 2 fala do nascimento desse homem. Quando ele nasce, em Lucas 2, um anjo vai sobre os pastores, os mais, num certo sentido, os mais insignificantes daquele povo naquele momento. Não foi ele falar com reis, não foi. O anjo vai e fala com os pastores. Ele estava trazendo, esse anjo, novas de grande alegria. Capítulo 2, versículo 10, o anjo lhes diz: não temais, porque eis que vos trago, os anjos não tiveram esse privilégio, que os homens iam ter, e esses pastores vão ter. Vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Então imagine só, esse que vai trazer grande alegria, nasce num mundo que onde não tinha lugar para o Filho de Deus. Então ele vai ser encontrado no estábulo, vai ser colocado numa manjedoura, e o sinal aos pastores era justamente esse. Se alguém fosse procurar, teria que acreditar no que os anjos estavam falando a eles. Quer procurar encontrar o Salvador? Tinha que buscar, tinha que seguir essas instruções. E os pastores, seguindo de uma certa maneira por fé no que os anjos falaram, que o anjo falou a eles, vai até procurando esse lugar. E no mesmo instante, versículo 13, e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Era esse versículo que eu estava pensando, sabe? Porque aqui ele está falando assim: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Mas a melhor tradução seria bom prazer ou bom deleite em homens. Adão, que devia ser, num certo sentido também, esse homem, não trouxe, porque Adão vai desobedecer a Deus. Agora, esse que está nascendo agora vai ser o deleite de Deus. Então nós vamos ver, lendo os evangelhos, nós vamos vendo esse homem era uma criança, depois, vamos ler Lucas capítulo 2 mesmo, versículo 52. 2:52. Aqui o que aconteceu? Eles subiram para a festa da Páscoa em Jerusalém. O Senhor Jesus tinha 12 anos. Maria e José retornam, e só que o menino, com letra maiúscula, menino Jesus, ficou em Jerusalém, e os pais não souberam. E daí, quando eles estavam no caminho de um dia, eles procuravam entre os parentes e conhecidos, e Jesus não estava lá. Como eles não encontraram, eles voltam para Jerusalém em busca dele. E depois, passado 3 dias, é o versículo 46, 2:46. Passados 3 dias, acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Então nós estamos vendo uma pessoa que a cada idade ele vai crescendo e ele vai ser esse homem perfeito, humanidade perfeita. Então, como que seria o menino quando nasceu?
perfeito. Como seria uma criança de 12 anos perfeito? Era esse homem aqui, o Senhor Jesus. Isso trazia gozo a Deus. E perceba que quando ele está no 46, assentado no meio dos doutores, ele não estava ensinando. Ele estava como um menino de 12 anos, diante dessas autoridades, dessas pessoas que conheciam profundamente a lei. Ele estava, final do versículo 46, ouvindo-os e interrogando-os. Tudo da maneira perfeita. O que faria essa criança de 12 anos? Então, quando as pessoas que estavam, versículo 47, e todos os que ouviram admiravam a sua inteligência e respostas. Imagine só as respostas, os questionamentos que saíam entre eles com esse menino que tinha algo de especial. Todos se admiravam. Mas nós podemos pensar sempre no gozo de Deus. Já esse menino, essa criança de 12 anos, quando os pais viram, no versículo 48, quando viram, maravilharam e disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele vai responder. E pensa nisso, o Senhor Jesus nunca teve que voltar uma palavra atrás. Hoje, por várias vezes, esse que está falando teve que pedir desculpa. Foi desculpa. O Senhor nunca teve que pedir desculpa. E mesmo quando a mãe questiona, ele não vai falar assim, desculpa. Não. Ele vai falar algo para ela que ela já deveria ter ciência, porque já haviam sido reveladas certas coisas a Maria que ela estava guardando no seu coração. Então, o Senhor fala assim no 49, e ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Aí sim, né? A resposta dele, ele não volta atrás, mas ao mesmo tempo, no versículo 51, fala assim: e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então, não é falado o que vai acontecer daqui até o ministério do Senhor, quando ele começa o seu ministério. Mas tudo está segundo os pensamentos de Deus. Imagine só, como foi falado ontem. Imagine a alegria de um pai tendo um filho agindo dessa maneira. Sempre buscando os seus interesses. Isso leva ao pensamento. Vamos ler em Oferta de Manjares. Capítulo 2 de Levítico. A gente estava vendo algo ali. Levítico capítulo 2. E quando ele responde para a mãe dele, ele vai dizer: não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Ele não estava sendo uma pessoa propriamente amável com sua mãe, mas ele estava falando que era verdadeiro, falando assim: olha, isso não que o Senhor não fosse amável, mas ele tinha assim, quando ele iria falar, nós vamos ver uma outra situação, já ele em seu ministério, mas tudo que ele estava dizendo, tudo que ele estava fazendo era segundo os pensamentos de Deus. Então ele não tinha que retroagir. Não tinha que tratar a pessoa que havia questionado com certa amabilidade, se eu posso dizer assim. Então, no capítulo 2 de Levítico, vai falar, sempre quando fala da oferta de manjares, a base da oferta de manjares, só para os irmãos relembrarem, eu sei que é conhecido dos irmãos isso, era a flor de farinha. Então a flor de farinha é assim, aquela parte da farinha que não tem um grão maior, um grão menor. Era como o Senhor Jesus. Em todos os aspectos, o Senhor Jesus era perfeito. E a flor de farinha é isso. Não existe algo assim. Às vezes eu posso falar assim: mas o irmão é bacana nisso, um exemplo. Mas naquele outro ponto, puxa, ele falha, né? Aquele lá mais ou menos. O Senhor Jesus não tinha uma área da vida que ele fosse diferente, melhor do que a outra. Por quê?
porque tudo que ele fazia, na idade que ele estava, ele era perfeito. Mas tudo isso ele fazia não para que os homens vissem, não para que fosse isso visto aos homens, mas sim, ele andava na presença de seu Deus, seu Pai. Então, o gozo, a alegria, essa oferta de manjares é justamente isso, era uma oferta, lembra? Capítulos 1, 2 e 3 de Levítico são ofertas voluntárias. Do capítulo 4 até o 6, versículo 7, fala Deus de sacrifícios compulsórios. Compulsório é quando a pessoa tem que fazer. O israelita pecou, ele tem que oferecer sacrifício pelo pecado. A partir do capítulo 4 de Levítico, nós vamos ver isso. Mas nos capítulos 1, 2 e 3 são ofertas voluntárias. A pessoa fazia isso de sua própria vontade. Quando está falando da oferta de manjares, é justamente a maneira como o Senhor andou aqui na presença de Deus, totalmente perfeito para o olhar de Deus. E olha que Deus enxerga tudo. Ele sabe, por exemplo, o que está se passando no seu coração aqui agora. Então ele sabia exatamente quem era a pessoa. O bom prazer de Deus estava nesse homem. A oferta de manjares essa pessoa oferecia, então ela tinha que fazer. Capítulo 2, versículo 1, Levítico. E quando alguma pessoa oferecer a oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, nela deitada azeite, e o porá incenso sobre ela. Azeite fala do Espírito Santo, e o incenso era algo que era oferecido totalmente a Deus também. Era o aroma suave quando ele era queimado, o incenso. Em determinados trabalhos sacerdotais na economia judaica, o sacerdote entrava no lugar e aquilo ali, conforme queimava o incenso, o lugar todo se enchia do incenso, do odor do incenso. O incenso era justamente feito com obra de perfumista, então existiam vários elementos que compunham também o incenso, todos eles em partes iguais. Fala de novo da perfeição do Senhor. Então isso era queimado para Deus, porque vamos falar assim, o homem não conseguiria entender e ver toda a beleza, está certo, alguma coisa, alguma glória moral, ele poderia ver no Senhor Jesus, algo de divino, quando ele, por exemplo, no ministério dele, ele ressuscitou um morto. Ali, peraí, não é todo mundo que pode fazer isso, né? Eu não sei se alguém aqui já fez, e nem eles. Então eles viam realmente que existia algo. Esse odor poderia ser sentido com eles, mas o Senhor estava andando aqui na presença de seu Deus e seu Pai. Olha que diferença, abrindo parênteses aqui. Quando nós estamos andando na presença dos irmãos e quando nós estamos andando na presença de Deus. Tem muitas coisas que os irmãos não veem em nossa vida. E eu devo agradecer ao Senhor por isso, na vida desse que está falando aqui. Mas Deus vê. Graças a Deus, né, nós andamos hoje, nós vivemos no melhor período que podia existir. Imagina, nós estamos vivendo no período da graça. Pela graça sois salvos, como o irmão falou ontem, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós estamos vivendo nesse período mais, se eu posso dizer assim, bendito. Nós estamos esperando a vinda desse homem, como foi falado várias vezes, no capítulo 14 de João também. O desejo do Senhor nos tem em sua presença. Para isso ele teve que ir até as últimas consequências para glorificar a Deus, deixar Deus satisfeito. Como o irmão pregou o evangelho ontem, Deus está falando assim, vem. E ele está falando para nós também, vem. Tem alguma coisa, né? Estou querendo viver, vou falar assim, uma vida paralela, uma vida que lá no mundo todo mundo me conhece, na minha vida familiar todo mundo me conhece, e quando chega na Assembleia uma outra vida, né? Quem que está perdendo com isso? Porque eu não posso ocultar nada de Deus. Então o único que está perdendo com tudo isso sou eu mesmo.
ao invés de andar no gozo de ser um amado por Ele, um amado dele. Então, no versículo 2 fala assim: trará os filhos de Arão, os sacerdotes, dois levíticos. Os sacerdotes, um dos quais tomará um punhado da flor de farinha e do seu azeite, com todo o seu incenso, e o sacerdote queimará esse memorial sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. Então isso era queimado e subia com um aroma suave, de cheiro suave ao Senhor. Então, sempre vem o pensamento, né? Deus, irmãos, me perdoe por repetir tanto essas coisas que tocam o coração da gente. Imagine só a mãozinha do Davi. A mãozinha do Davi é pequenininha. Imagine então ele coloca assim um punhado de flor de farinha, é um pouquinho. Agora imagine só a mãozão de um rapaz forte que nem. Mãozão cabe mais. Então, estou dizendo assim, há uma progressão no conhecimento da pessoa de Cristo, no quanto ele agrada a Deus e agradou a Deus, que nós podemos desfrutar também. Conforme vai passando o tempo, num certo sentido, nossa mão vai crescendo também. Mas como Deus vai além da nossa capacidade de compreensão? Deus, ontem a gente estava vendo isso aqui. Suponhamos que daqui até aqui fosse o tempo. Aqui é o tempo, ano 1. E aqui vai começar a eternidade novamente. Aqui é eternidade. O tempo, nós estamos aqui, por exemplo. Ele, num determinado momento, o Senhor Jesus lembra, ele entra no tempo, sendo eterno, ele entra no tempo, só que Deus é eterno. Então, Deus é eterno, aqui é o tempo, a eternidade é todo esse salão aqui, só que nós tiramos o olhar para fora e olhamos para as nuvens e vai além das nuvens. Nós não conseguimos ver. Ontem a gente estava vendo que uma estrela, por exemplo, a luz que nós estamos vendo de uma estrela que está a anos-luz, eu nem sei contar até isso. Um ano-luz, a velocidade da luz é 300 mil km por segundo. Quanto que a luz percorre durante um ano? Esse é um ano-luz. Eu não sei nem quantos luz, não sei, nunca contei até um ano-luz. Eu nunca contei, não sei. Tem estrelas que estão milhões, eu não sei se eu posso falar, bilhões de anos-luz. Então, nesse ambiente, Deus vai além disso, porque Deus criou as estrelas, Ele chama por nome. Por exemplo, Ele sabe o nome desse irmão, deles, Ele sabe o nome das estrelas. O homem tem que usar números para identificar determinados corpos celestiais, as estrelas, por exemplo. Então, esse Deus eterno que nós estamos falando, né, vai além, sai, vai além das nuvens, além dos planetas, esse Deus eterno é que tem o prazer nesse, agora, homem. Filho eterno, pensando em João 1, né? No princípio era o verbo estava com Deus. Versículo 14 de João 1. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo, o Senhor Jesus, Filho eterno, não teve começo, não tem fim. Então, esse Filho, o ente santo, entrou no tempo e agora é um homem. A partir desse momento, como nós vemos em Lucas. Então, Deus está contemplando, os anjos estão glorificando, dando glórias, porque eles viram muitas coisas que nós não vimos, eles viram a criação, quando Deus estava fazendo a terra, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Quando Deus estava criando, os anjos se rejubilavam, os filhos de Deus, é falado. Então os anjos viram coisas que o homem não viu, e agora ele está vendo uma coisa que eles estão glorificando a Deus. Percebe quando a coisa vai tomando uma proporção que vai além da nossa capacidade de compreensão, e às vezes nós estamos fechados numa coisa assim tão pequenininha, pode ou não pode, vou ou não vou, coisas tão
pequenas, às vezes estão acontecendo coisas na Assembleia e nós estamos perdendo de vista a magnitude de Deus, que se apraz, tem gozo nesse homem. Então, nessa oferta de manjares aqui, o incenso era todo também para Deus. Então, um punhado. Por que eu estou falando um punhado, então? O punhado é o tanto que nós apreendemos dessa pessoa. Nós não compreendemos, imagina a eternidade toda, eu estou falando assim como uma compreensão, mas nós apreendemos algo, nós nos alegramos quando nós vemos o Senhor andando aqui nesse mundo, agindo da maneira como Deus queria que Ele agisse, sempre esperando o tempo, sempre agindo. Várias vezes a gente vê assim, e chegada a hora, às vezes ele vai ficar num determinado momento, ele vai ficar 2 dias a mais, para que quando ele chegasse no lugar, a pessoa estivesse morta, estou pensando em Lázaro, e para que Deus fosse glorificado ali. Então sempre andando dessa maneira, um homem de oração, vivendo totalmente submisso a Deus. Então, essa oferta que fala dessa humanidade perfeita do Senhor, nós podemos ter uma apreensão, um punhado a gente pega dessa flor de farinha, assim como o sacerdote. Mas o gozo da grandiosidade, da magnitude dessa pessoa, somente Deus. E ele, assim, diante desse Deus eterno, essa oferta, versículo 2, final do versículo, ela subia como cheiro suave ao Senhor. Então é dessa pessoa que nós sempre estamos pensando, falando. Ele já nasceu segundo os pensamentos de Deus, o deleite agora Deus vai se deleitando em homem. Cresce 12 anos. E agora nós vamos ver uma situação em que o Senhor vai ser convidado para ir à casa de uma pessoa, e nós vamos ver como ele vai agir. Perceba numa coisa, em Levítico capítulo 2, versículo 11, quando ele está falando, 2:11, nenhuma oferta de manjares que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento. Não podia ter fermento essa oferta. Existiam ofertas, por exemplo, ofertas das primícias, e nós vamos ver pães levedados, mas nessa oferta não podia, porque se queimado, não subia como aroma suave a Deus. Porque lembra, o fermento fala do pecado. E não havia pecado no Senhor Jesus, em nenhum aspecto. Então, não poderia haver fermento nessa oferta, que falava dessa humanidade perfeita do Senhor, sem pecado um homem. Esse homem, sem pecado. E outra coisa que não podia ter, porque, versículo 11, segunda parte, porque de nenhum fermento, nem de mel algum oferecereis oferta queimada ao Senhor. Então o mel fala da amabilidade. Então quando o Senhor, por exemplo, vai ser convidado para ir à casa de um fariseu aqui, vão existir certas coisas que o fariseu não vai fazer, e o Senhor sente isso também. Mas o Senhor não é porque ele estava na casa do fariseu que ele vai tratar assim com uma amabilidade, com essa de uma maneira amável com o fariseu. Ele vai tratar, não que o Senhor não fosse gentil, não é isso, mas ele discernia as situações. Às vezes, nós vimos uma situação como Pedro, por exemplo, ele foi tal a revelação dele que o Senhor Jesus era o Filho do Deus vivo. Mas logo em seguida, quando o Senhor fala o que vai suceder com ele, ele fala, não penses assim, Senhor. E o Senhor vai falar, afasta-te de mim. Coisa seguida. Então o Senhor sabia exatamente dar valor a uma determinada situação, mas essa não é propriamente gentileza, porque o Senhor era uma pessoa gentil. Mas essa amabilidade, às vezes nós podemos, num relacionamento da Assembleia, isso é uma coisa importante também. Às vezes nós confundimos amor com amabilidade, uma maneira que nós tratamos os irmãos. Às vezes, em amor, nós falamos assim,
infelizmente você não pode ter comunhão conosco. Pode existir situações assim, que a Assembleia tem que tomar uma atitude administrativa. Por causa de algo muito sério, a pessoa vai ter que ser colocada fora dessa comunhão. E às vezes eu posso achar, mas isso daí não é, isso é falta de amor, né? Principalmente quando é a esposa, o marido, o filho, dificulta os nossos pensamentos, porque às vezes quando a pessoa envolvida é uma pessoa que nós amamos muito, nós achamos que a Assembleia, os irmãos, estão tratando essa pessoa de uma maneira errada, está faltando amor. E isso é tratar com mel. Então não, você pecou, né? Você fez, mas não, vem aqui junto. Ou às vezes tratar com hipocrisia. Nós devemos julgar essas coisas porque nós somos capazes de fazer e andarmos, termos reações assim. Então, o mel, olha só, final do versículo, nem de mel algum ofereis oferta queimada ao Senhor. Então, quando isso era colocado no fogo, ele não subia com um aroma suave a Deus. Lembra, o Senhor andando na presença de Deus, não na presença dos homens, para agradar os homens. Às vezes os homens queriam fazer dele rei. Em algumas situações, pelo menos em uma situação, eles querem fazer do Senhor Jesus rei. Mas não era o momento. O Senhor não vai aceitar nem essa amabilidade, e não vai ser isso que vai tirar o foco dele de ser alguém fazendo a vontade de seu Deus, seu Pai. Então, isso é uma coisa importante. Às vezes nós podemos confundir agir com essa amabilidade quando nós temos que agir em amor. E às vezes agir em amor é falar assim, eu vou sofrer muito tendo essa pessoa, esse irmão, essa irmã, longe de mim. O amor vai sofrer muito, mas ele vai abrir mão disso, porque é para o bem dela. Então o amor abre mão da presença desse irmão. Isso que é a manifestação do amor. Às vezes a Assembleia tem que tomar atitudes administrativas difíceis, mas isso é que vai ser a demonstração de amor. Eu não consigo viver sem esse irmão, porque o amor ama. Mas para o bem dele, o amor abre mão da presença dele. Então, confundir a amabilidade, esse é o amor com o mel, isso é muito prejudicial à Assembleia. O Senhor não tinha isso. Vamos ler em Lucas capítulo 7. Nós vamos ler o final do Lucas 7, talvez os versículos, no início dos 3 versículos do capítulo 8. Tenho pensado sobre esse assunto. E lembra, né? No capítulo 8, para estabelecer uma base. Em Lucas nós não vemos uma ordem cronológica dos fatos. Nós vemos uma ordem moral. Então em Lucas 8, por exemplo, é um ministério do Senhor. Vai ter os 11 com ele, mas é algo do Senhor. É o Senhor que vai estar exercendo, pregando, anunciando o Evangelho do Reino de Deus. No capítulo 9, ou melhor, ler esse 8:1, Lucas 8, versículo 1. E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade o Senhor, né? E de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. E os 12 iam com ele. Então aqui é o Senhor. E depois ele vai falar o capítulo. Depois, nessa sequência moral, nós vamos ver os 12. No capítulo 9, nós vemos os 12. Então, 9:1. E convocando os seus discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. Enviou-os a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Então, aqui são enviados os 12. No capítulo 10... seguindo essa sequência, o Senhor vai enviar os 70. 10:1. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Então,
só para a gente estabelecer algo. 8 é o Senhor com os 12, e nós vamos ver as irmãs também. E esse é o ponto que eu queria focar. 9 vão ser os 12 e 10 vão ser os 70. Mas, antes disso, nós vamos ler do 7, tratando essa, como eu falei, o 7, o final do 7 e o início do capítulo 8, esses 3 versículos. 7, no 36, capítulo 7 de Lucas, e 36, versículo 36. Um dos fariseus, que nos versículos anteriores estavam questionando, vai convidar para que o Senhor fosse comer com ele, entrasse na casa dele, comer com ele, e o Senhor vai, entra na casa do fariseu, assentou-se à mesa. No versículo 37, vem uma mulher, versículo 37, e eis que uma mulher na cidade, ou da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Então essa mulher, uma pecadora, ela vai, sabendo que o Senhor está ali, ela leva algo, não fala do preço, não fala onde estava esse unguento, tá? Ela entrou ali por causa do Senhor. Os olhos dela estavam postos no Senhor. No versículo 39, 38, estando por detrás, 7:38, estando por detrás dos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Então essa mulher entra, o Senhor está naquela casa do fariseu, a mulher entra, ela não chega de frente, não fala que ela chegou, entrou olhando para quem estava presente, deixa eu ver quem está aqui, não olhou não foi lá para ver o que eles estavam comendo, vamos ver o que vai ser servido nesse banquete. Ela entrou por causa do Senhor, e ela, confiando na pessoa misericordiosa do Senhor, ela entrou, não entra nem pela frente, entra por detrás dos seus pés, chorando, começa a regar os pés do Senhor com lágrimas. A gente imagina, né, como naquele momento, tudo estrada de terra, como é que estaria, né, os pés do Senhor. Mas o que importava era aquela pessoa para aquela mulher, uma pecadora. No versículo 39, o fariseu, quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. Então esse fariseu, quando vê isso aí, ele não reputa o Senhor como filho de Deus, nem como profeta tampouco. Então ele estava ali, já tinha, nos versículos anteriores, nós vimos tudo o que estava acontecendo, os questionamentos. Ele falava consigo. Olha que coisa interessante. Essa maneira que nós andamos, né, na presença do Senhor. Esse homem falava consigo. Quando ele está falando consigo, o Senhor vai responder, mas ele não tinha perguntado. O homem não tinha perguntado. Só que o Senhor sabia exatamente, não o que aquela aparência de hospitalidade significava. O Senhor sabia exatamente o que estava se passando no coração desse fariseu. Então, o Senhor, no versículo 40, fala: respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize, mestre. A palavra fala assim: e respondendo, Jesus disse-lhe. Ele estava pensando, falando consigo. Olha só, às vezes a gente não se dá conta, né? Que nós estamos totalmente, lembra? Hebreus 4:13, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Tudo patente. Por isso que diante desse grandioso Deus a quem nós chamamos de Pai,
nós sempre nos apresentamos diante dele com a boca no pó, humilhados, reconhecendo que o padrão para nós não é um determinado irmão, um irmão que é muito influente na Assembleia, que conhece bastante a palavra de Deus. Não é o irmão nosso padrão. O padrão para nós é Cristo. É isso que aumenta. E Deus sabe disso. E Ele sabe o que se passa dentro de nós. E daí quando o Senhor fala com ele fala assim, diz, mestre, daí ele fala de uma pessoa, um credor que tinha 2 devedores, um devia 500, outro devia 50, e os dois não tinham com quem pagar. Pensou uma Elsa lá, deve R$2 por piso. Se ele não pagar, ele vai ser preso. Alguém pode falar, mas peraí, R$2 não é nada. Mas só que uma Elsa não tem os R$2. Então não tem? Então você vai ser preso. Você vai ter que pagar uma pena. Um exemplo, prisão perpétua. Por causa de R$2. É claro que está falando de uma dívida muito mais alta. Os dois não tinham como pagar, e o credor perdoa a ambos. E assim que o Senhor estava se apresentando na casa daquele fariseu. Só que uma tinha o senso de que ela devia a essa pessoa, devia 500. E o outro tinha, devo menos, talvez nem deva. E o Senhor dá esse exemplo aqui. E quando ele fala, dá a resposta, o fariseu vai dar a resposta, ele fala assim, tem para mim que quem mais perdoa. Porque o Senhor fala assim, quem amará mais? O Senhor, o credor, tinha perdoado ambos os devedores. Só que um devia 500, outro devia 50. O Senhor pergunta, quem vai amar mais? O fariseu fala assim, eu acho que devia mais. O Senhor fala assim, julgasse bem. E daí, no versículo 44, ele volta-se para a mulher, versículo 44, voltando-se para a mulher, disse a Simão. Então ele não fala olhando para Simão, ele voltando-se para a mulher, ele disse a Simão, vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me desse água para os pés, mas essa rogou meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Era comum nesse momento, imagine só andando naquelas localidades, ela sujava o pé. Então era assim, algo de receber bem uma pessoa. A pessoa chegava, você ia e lavava os pés, dava um refrigério àquela pessoa que estava chegando à sua casa. Você queria receber bem. Essa pessoa era uma pessoa importante para você. A pessoa chegava na sua casa, então essa é uma demonstração da importância também da pessoa. Só que o fariseu não fez isso para ele. E claro, também hoje, a gente abre a torneira, tem água correndo, mas naquele momento não, tinha que, buscar água, existia todo um exercício também, E talvez, se chegasse uma pessoa na minha casa e eu não reputasse com grande importância, era só uma aparência, puxa, mas vai ter que buscar água, vai ter que fazer isso. A palavra não está dizendo isso, mas ele não fez aquilo que normalmente as pessoas fariam, até por boa prática, boa educação de alguém que chegasse na sua casa. E o Senhor, perceba que o Senhor sente isso. O Senhor não tinha falado nada para ele, mas é coisa que o Senhor sente. Interessante a gente ver também essas coisas que o Senhor valorizou aqui. Daí, no versículo 45, fala, não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Outra coisa, vai receber a pessoa, beijava o ósculo, um beijo, dava um beijo na pessoa, um cumprimento, estava recebendo bem, entrando na sua casa. Essa não vai beijar o rosto do Senhor. Pensa assim, ela não se sentia digna de se levantar na presença da pessoa, não, ela estava simplesmente, tinha uma pessoa diante de si. Olha como facilitaria a nossa vida quando nós andamos, se nós andássemos assim. Quando nós temos uma pessoa diante dos nossos olhos. Isso vai mudar tudo em termos de nossas prioridades de vida, vai mudar tudo. Não é somente o falar sobre, muda a nossa vida prática cristã, quando nós estamos vendo
a grandeza dessa pessoa que nos ama, entregou a sua vida por nós, em quem Deus tem prazer. Muda tudo. Qual é a importância que essa pessoa passa a ter em minha vida? Essa mulher estava com esse foco. No versículo 46, fala assim: não me ungiste a cabeça com óleo. Outra prática, né? Eu não sei exatamente o porquê disso, mas era a prática deles fazerem, ungir a cabeça com óleo. Mas esta ungiu-me os pés com unguento. Daí ele fala, né? Por isso eu te digo que os seus muitos pecados serão perdoados. 47. Eles são perdoados, porque muito amou. Mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. Esse tem, sabe, essa justiça própria. É uma coisa muito... somente Deus pode tirar algo do nosso coração no que toca, no que tange a justiça própria. A justiça própria no sentido assim, eu leio um exemplo, tá? Leio 4 capítulos e oro 2 horas. E você, eu leio um capítulo e oro 1 hora por dia. E às vezes eu posso ter até isso aqui como uma lei para a minha vida. E se eu não faço isso, nada vai dar certo no meu dia. Olha que vida. E se eu faço, vai dar tudo certo na minha vida. Olha que vida que nós podemos ter. Nós saímos do sistema e às vezes essas coisas ainda permanecem em nós. É uma lei que eu faço para mim mesmo. Então eu tenho que sempre estar julgando essas coisas. Porque daí, essa justiça própria pode fazer com que eu fique assim, todos somos irmãos, mas eu sou aquele irmão que lê os 4 capítulos e ora as 2 horas. Então eu começo até a olhar para os irmãos um patamar diferente, sabe? Às vezes chamo até de irmãozinho. Olá, irmãozinho. É mesmo, você ora 1 hora, que bom, hein, irmão? Eu leio 4. Você ora 1 hora, eu oro 2. Então essa coisa de justiça própria, outra inferior, a outra pior, ou não entendendo quem ou sobre quem ou por quem nós somos amados, se nós não entendermos isso é muito difícil de sair das nossas práticas, nos nossos exercícios na vida cristã. Então, o Senhor fala isso, no versículo 48, daí ele fala para ela, os teus pecados estão perdoados, e daí os que estão à mesa, ela provavelmente não sabia quem estava, porque ela estava olhando para o Senhor, quem ela buscava era o Senhor. Agora, aqueles que estavam à mesa vão sentir, peraí, os observadores, imagine só, pensa um pouco, o Senhor Jesus hoje aqui, sentado aqui, nessa cadeira aqui, qual seria a nossa reação? Porque nós nos reunimos ao nome do Senhor, nós só não conseguimos ver. É claro, Ele está sentado à destra de Deus, a presença do Senhor é uma presença espiritual, mas imagine, né, falando do Espírito Santo, está dirigindo, vai dar um hino, escolher um capítulo, vai levantar para falar, na presença do Espírito Santo, que está aqui entre nós. Se a gente estivesse vendo aqui, será que muda alguma coisa? Então, esses observadores, ao invés de buscar, de querer ter mais proximidade com essa pessoa amada de Deus, eles estão falando assim, mas peraí, 49, quem é esse que até perdoa os pecados? Mas o Senhor não... Vou falar assim, será que a pergunta desses observadores vai influenciar a decisão do Senhor de falar para a mulher assim, vai-te em paz? Hoje nós ouvimos, né, de paz, vai-te em paz. Os observadores falando assim, mas quem é esse? O Senhor, será que o Senhor está dando importância para esses observadores que estão falando, mas quem é esse que até perdoa pecados? O Senhor tinha o objeto do seu amor, a quem ele podia falar para ela, versículo 50, e disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. E tem vindo ao meu pensamento, assim, o gozo de Deus em ver alguém se aproximar de seu filho somente por causa dele. Sabe, às vezes nós estamos orando
Então eu falei assim, puxa vida, eu vou orar para trocar o carro, construir uma casa maior. Então, eu amo o Senhor Jesus, né? Eu amo o Senhor Jesus, mas eu quero ir, Senhor, olha, se for da tua vontade. Eu me aproximo, não que eu não possa fazer isso, né? Porque nós temos a nova vida, e essa nova vida ama. Lembra, a carne está aqui, não melhora. Eu tenho a responsabilidade de considerar como morto para a carne, mas vivo para Deus. Essa nova natureza aqui, o poder é o Espírito Santo, porque essa é uma capacidade sem força, ela não vai se intrometer. Se eu quiser pecar, eu vou pecar. Então, todas as vezes que eu vou pecar, eu peco porque eu quero. Estou pensando em Romanos 6, tá? 11, quando fala assim, considerai-os como mortos para o pecado. No 14, ele fala assim, o pecado não tem domínio sobre vós. Só que nesse momento que eu quero pecar, eu vou falar assim, não, eu quero pecar. Então, o pecado não tem domínio, a palavra está dizendo. O pecado não tem domínio sobre mim, só que eu quero pecar. É nesse momento aqui que eu tenho que falar, considerai-os como mortos para o pecado. Então, a vida de uma pessoa que está andando na presença do Senhor, ela agora anda diante de uma pessoa que quer trazer prazer ao coração desse que morreu por essa pessoa que tinha uma dívida de 500. Essa pessoa que tinha uma dívida, sabe, puxa, ele não merecia nada, ele foi buscar, porque nem querer ele queria. Deus teve que buscar. Então agora essa pessoa que sabendo do quanto ela é amada, agora ela vai falar assim, puxa, o que tu queres? Foi falado, né? Apocalipse 2:8. Sim, tendo pouca força. O momento que nós estamos vivendo, o Senhor está vindo agora. O momento que nós estamos vivendo, pouca força. Não estou falando que somos Filadélfia, não é isso, mas procuramos seguir os passos da igreja de Filadélfia. Pouca força, guardasse a tua palavra e não negasse o teu nome. Tendo pouca força, guardasse a minha palavra e não negasse o meu nome. Guardasse a minha palavra e não negasse o meu nome. Então, essa pessoa está andando na presença desse homem bendito, porque hoje ele é um homem, só que quanto mais esse que devia 500 dinheiro está andando em comunhão com ele, isso traz alegria não somente ao coração do Senhor, mas também ao coração daquele que o enviou. Imagine o coração de Deus vendo o seu filho, tendo os seus pés ungidos por uma pecadora, dando o devido tratamento que ele não recebeu de uma pessoa que sabia o que era tratar. Um fariseu sabia como deveria receber. O Senhor coloca isso para ele, né? Ele revela, né? O Senhor revela isso. Então agora, indo para o capítulo 8, versículo 1. E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, olha a graça, né? O Senhor, andando aqui nesse momento, agora ele está no ministério, né? Então nós vimos na manjedoura, nós vimos esse homem com 12 anos, essa criança com 12 anos. Agora nós estamos vendo uma outra pessoa que está andando. A vida dele, a comida dele era fazer a vontade daquele que o tinha enviado. Então ele está indo de cidade em cidade. Por quê? Urge, dando oportunidade a todos. Graça, né? E de aldeia em aldeia, pregando, anunciando o reino de Deus. E os 12 iam com ele. E agora chama a atenção uma coisa. Porque às vezes a gente vê, né, num evento como esse aqui, quanto trabalho, né? Não para exaltar, né? Não é isso, os irmãos entendem isso, não é para exaltar. Mas o Senhor, tudo que foi feito, o Senhor viu. Cada um que fez, que deu um copo de água fresca, que trouxe uma cadeira, que limpou, que descascou, olha quanta fruta que teve que descascar, quanta coisa teve que comprar, teve que buscar, teve que arrumar as cadeiras, ir trazer geladeira, descer com escada, subir. Imagine só. Aqui nós estamos vendo algumas mulheres. Imagine só, se nós precisássemos
será que a gente precisaria falar para aquela pecadora, falar assim, agora, ó, o Senhor perdoou você, hein? Agora segue Ele, hein? Será que nós, andando na presença de um homem que nos ama, que entregou sua vida por nós, a magnitude desse homem, lembra no milênio, todas, estou pensando que é melhor ler esse versículo, viu? Efésios capítulo 1. Isso aqui é o objetivo de Deus. O Senhor, tudo, Ele vai ser a cabeça de todas as coisas. Lembra, milênio, né? O que nós estamos esperando? Estamos esperando a grande tribulação? É isso que alguém falou que nós estamos... Não. Estamos esperando Ele vir buscar a qualquer instante. Corpos transformados, esses que passaram para a presença do Senhor a semana retrasada, semana passada, e 2 irmãos, né? Passaram para a presença do Senhor, irmãos de Petrolândia. Estão esperando o quê? A ressurreição dos corpos. E nós que ficarmos vivos, seremos a vida. Então, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, nós lemos hoje. E os que ficarem vivos, seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar nos ares o Senhor. Então, o que está nos esperando? O Senhor vem estabelecer o milênio. Amém, Ele vai, porque depois do arrebatamento, lembra, pensando em Daniel 9, 27, vai iniciar a 70ª semana de Daniel. Lembra, 70 semanas, divididas em 3 fases. A primeira são fases desiguais, partes desiguais, 7, 62 e 1. 7 com 62, 69 já se cumpriram. Falta uma semana. Em Mateus 24, o Senhor fala de essa semana de anos, 3 anos e meio iniciais, princípio das dores, 3 anos e meio finais, grande tribulação ou grande aflição. Tudo isso, grandes coisas vão acontecer aqui nesse mundo. É isso que nós esperamos? Não, nós vamos estar lá com Ele, tribunal de Cristo. E depois, viremos com Ele. Ele vai estabelecer o seu reino. Nós viremos com Ele. Esfera celestial, esfera terrenal. Esses que crerem no Evangelho que será pregado nessa 70ª semana, eles entrarão no milênio, eles não terão sua porção celestial. Mas nós estaremos no céu. Então, quando ele fala no versículo 9, olha o mistério, né? Chave da Bíblia, né? Um irmão costumava dizer isso no passado. Descobrindo, Efésios 1:9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de se tornar, aqui não estaria bom, tá? De trazer tudo, de congregar em Cristo todas as coisas na dispensação ou administração da plenitude dos tempos, tanto as que estão na terra, como as que estão, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Efésios 1, 9 e 10. Dispensação ou administração da plenitude dos tempos. O que é plenitude dos tempos? É o milênio. Então, essas duas esferas, tudo o Senhor vai ter, tudo vai estar sob si. Nós seremos a noiva. Então, o que nós estamos esperando aqui? Estamos esperando Ele vir nos buscar, porque para nós, imagina os nossos corpos transformados, nessa presença, entendendo melhor, sabe, vendo, revendo nossa vida, como Ele cuidou de nós, entendendo mais o quanto a graça se ocupou de nós, seremos recompensados por aquilo que fizemos, e vai haver o regozijo. Esse tribunal de Cristo não é para condenação, nós sabemos isso, né? Graças a Deus. Então, o que nos espera é isso. Só que esse vai ser o homem, esse merecedor. Esse homem, voltando lá para Lucas, é o homem de Lucas. Só que hoje ele está à destra de Deus, glorificado. Segundo a palavra de Deus, ele está sentado e glorificado. Quando essas pessoas que tiveram alguma relação com ele, umas que, versículo 2,
Lucas 8, versículo 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Imagine só, procurador de Herodes, a posição que tinha esse homem e a mulher dele andando com o Senhor Jesus. Mas sabe o que ela estava fazendo? E Susana e muitas outras que o serviam com as suas fazendas. Não é que elas tinham, não entendemos isso. Não é que elas tinham fazendas, não falaram, vamos fazer um churrasco lá. Não, elas com seus bens, elas serviam o Senhor Jesus. Então, sabe, nesses dias que nós passamos aqui, vendo essas coisas, com os seus bens, às vezes é o meu tempo, às vezes é o meu trabalho, às vezes são os meus recursos mesmo. Nós estamos servindo o Senhor. Pensa, o gozo do... Pensa, o Senhor sentado na casa do fariseu. Lembra, eu acabei de falar, né? Está embutido no que foi falado, esse Deus eterno, Ele conhece o fim desde o princípio, de cada circunstância minha. Estou passando por circunstância difícil? Ele sabe o fim desde o princípio. E lembrar, o fim é bênção, seja aquilo que for. O fim da circunstância é bênção. Ele quer o nosso bem. Imagine se o pai fala assim, não, hoje eu acordei com vontade de dar uma sova nela com cinto. Não, por que você vai dar? Não, porque eu estou com vontade de bater. Qual pai que teria o desejo de bater no seu filho? Qual pai que tem o desejo de corrigir seu filho? Qual pai? Nós necessitamos de correção, mas qual o desejo de Deus de fazer isso conosco? Então imagine só o Senhor que conhece o fim desde o princípio. Eu posso assim, assumindo isso, eu posso falar assim, ele sabia que essa pecadora iria estar ali, né? Eu posso, não está escrito, né? Mas sabendo quem é ele, esse que glorificou a Deus, esse que era o prazer de Deus, manjedoura, 12 anos, agora aqui, andando segundo os seus pensamentos, será que ele sabia que essa mulher estaria ali naquele momento? E o mel, ele não usaria mel para falar com o fariseu, não. Por quê? Porque o mel não agradava a Deus. Ele não chegou e falou, não, fariseu, não, sabe, você me recebeu, né? Então não vou falar nada para você. Você me recebeu na sua casa, né? É assim que Deus, o Senhor, age. Então o mel não tem lugar, né, nessa humanidade perfeita desse homem que andou nesse mundo. Agora, que ele sabia, essa pecadora ia se aproximar, ele sabia. É a mesma coisa quando eles estavam no caminho para Emaús. Segura aqui, já estamos terminando. Aqueles que estão dormindo, já estamos terminando. Já. Atos capítulo 1. Perdão, desculpa, irmão. É Lucas, capítulo 24. Eu estou pensando no Emaús e fui em outra vez. Lucas 24, lembra que esses dois Emaús hoje, né, os irmãos, você era o assunto de Cleópatra, né, pode ser um casal, tá? Mas o fato é que os dois discípulos estavam indo, eles estavam indo tristes. E daí o Senhor vai atrás dele e começa a falar, porque o Senhor tem um objetivo, lembra? Conhece o fim desde o princípio. Onde que o Senhor queria eles? É só a gente ler de trás para frente. Vamos ler versículo 33. Os dois. Eu estou pulando assim porque eu sei que essa passagem é conhecida dos irmãos, tá? Versículo 33, ele fala assim, mas depois os irmãos tiverem o tempo, medita sobre isso. Medita. Como eles vão falar com o Senhor, o que eles falaram com o Senhor, como o Senhor se põe atrás deles andando. Nós não estamos falando por causa do nosso tempo, mas como o Senhor se põe, porque o Senhor tem um propósito de que eles estivessem junto com os outros, porque depois ele iria se pôr no meio deles, o Senhor. Versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11, os que estavam com eles,
E daí diziam, ressuscitou verdadeiramente. O Senhor queria eles lá. É interessante, quando a gente lê de trás para frente, sabendo o que vai acontecer no final, nós sabemos qual era o objetivo do Senhor indo atrás deles. Porque o Senhor vai atingir os seus objetivos. Conosco. Precisa alguma coisa ser corrigida em nossa vida? O Senhor vai atingir os objetivos. Ele pode tudo. Não o tudo segundo a minha capacidade de compreensão, mas o tudo segundo o que Ele é, na verdade, que transcende os nossos pensamentos, vão além da nossa compreensão. Deus eterno. Ele pode tudo. Ele precisa falar alguma coisinha conosco? Ele vai falar. E certamente, cada um de nós aqui, fala assim, será que o Senhor não... O Senhor pode falar conosco. Por quê? Porque Ele nos ama. Imagine se Ele podia deixar esses dois aqui, indo para lá, ficando lá em Emaús. Não, Ele queria junto, porque depois o Senhor vai se pôr ali no meio deles. Então, quando o Senhor vai e vai falando tudo, chega num determinado momento, o Senhor vai falar assim para ele, no versículo 25. Lucas 24, 25. E eles disseram, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha, não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Imagina o Senhor sentado aqui hoje. Pensou se não fosse isso aqui? Fosse o Senhor aqui, ele falou assim, gente, sabe lá o livro dos Moisés? Falava de mim. Sabe todos os profetas? Sabe os profetas quando estava falando lá? Vamos ler Isaías 52. Sabe, isso aqui estava falando de mim. Olha a importância de nós procurarmos o Senhor nas Escrituras. Então, o Senhor fala, explica isso, o coração deles ardendo, porque eu penso que é uma mistura de coisas, sentimentos. E havia correção também, porque ele fala duro, honestos e tardos de coração. Havia uma correção. Só que quando eles chegam, e olha como o Senhor faz conosco também. Ninguém que trabalhou aqui para esse evento fez porque foi obrigado. Às vezes existe até uma obrigação moral. A gente vê todo mundo trabalhando, fala assim, poxa, só eu sem trabalhar. Parece que contagia isso, né? Uma coisa interessante. Assim como a graça faz conosco, ela contagia, ela nos envolve, fala, puxa vida, todo mundo, será que eu que vou ficar sentado? Todo mundo limpando, buscando o teto, pano, arrumando o ventilador. Então, é assim que o Senhor age com a gente. Ele não fala assim, escuta, nós chegamos agora em Emaús, estou falando reverentemente, sou engraçado, mas eu estou falando reverentemente. O Senhor não falou assim, tem lugar ali para eu dormir na sua casa? Não, o Senhor toca o coração deles. E quando ele, versículo 28, olha só, agora nós vamos pensar não no que eles vão falar, não no que eles vão falar, mas pensar no coração do Senhor Jesus, pensa, esperando eles falarem isso. Versículo 28. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele, o Senhor Jesus, fez com quem ir para mais longe. Eu gosto dessa passagem. Se eu pudesse ficar valendo sempre, toda reunião. Porque daí ele fala assim, versículo 29, eles são constrangidos pelo Senhor. Fala assim, o Senhor é constrangido por aquilo, ele fala assim, versículo melhor ler, e eles o constrangeram dizendo, fica conosco. Não só o Senhor não pediu o lugar na casa deles, mas fez com que produziu no coração deles o desejo de que ele, o Senhor, estivesse com eles em sua casa. Essa é a maneira que o Senhor tem feito conosco. Não é regra, não é lei. Tem que fazer isso, não pode fazer aquilo. Eles constrangeram o Senhor, falando assim, Senhor, fica conosco, sabe por quê? Porque já é tarde. Olha só. E já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Daí o Senhor, que era um convidado, ele passa a ser um anfitrião, porque é ele que vai pegar o pão e partir. Quando fala tomando o pão, abençoou no versículo 30, e partiu-lhe. E é aí que eles vão conhecer. Então o Senhor, de um convidado, ele passa a ser um anfitrião.
Porque aí as posições, né? O Senhor, ele assume a sua posição. Ele também não deixa, né? Os homens muitas vezes poderiam não entender, e ele vai assumir a sua posição. E daí ele vai ser conhecido, ele desaparece. Então. Mas essa maneira como o Senhor toca o coração deles, essa maneira como o Senhor toca o nosso coração, Ele não está forçando a gente. Sabe, num evento como esse, onde há tanta coisa que você fez, o trabalho, nós somos, assim, somos encorajados por Ele, se isso nós estivermos fazendo para Ele. Aí é um detalhe muito importante. Porque às vezes também, se eu não julgar isso, eu posso achar que, olha, eu estou fazendo mais do que o outro, daí eu começo de novo. Quem vai, eu limpei 122 cadeiras. E você, quantas cadeiras você limpou? Limpei 5. Puxa vida, não? Irmãzinha, você limpou 5 cadeiras, né? Isso é próprio nosso. Nós começamos a ver as outras pessoas de uma maneira diferente também. Eu tenho que julgar isso em mim. Isso no andar da Assembleia, porque se eu não julgar, a convivência, a relação, ela fica muito difícil. Quando nós estamos com o mesmo olhar, com o olhar fixo daquela mulher que foi ungida pelo Senhor, olhando para Ele, nós estamos andando juntos com o mesmo propósito. E se esse aqui não está fazendo? Puxa, ele está perdendo a alegria. A alegria de que o Senhor está movendo os nossos corações, de estarmos sendo movidos pelo amor do Senhor, a fazermos ou não as coisas. Então, voltando lá para Lucas 8, e agora deu o nosso tempo, né? Essas mulheres serviam com as suas fazendas. Imagine só, será que o Senhor não podia falar assim, Ele não faria isso, Ele não veio para fazer isso, nunca usou, alguém falou isso hoje aqui, Ele nunca usou o poder para si mesmo, mas Ele não podia fazer assim? Haja. Tenho necessidade, não pode, não poderia, Ele não faria isso, nós sabemos. Mas o Senhor não precisava. E outra, se aquele irmão não pode porque está justo, está com problema com a criança está doente, está no hospital, não pode, não tem problema. O Senhor vai usar outra pessoa. A alegria desse outro. As bênçãos, é claro, tem os galardões. Eu não queria colocar assim com o assunto dos galardões, mas o galardão também é uma coisa que pode nos motivar. Aqui não, mas lá, saber que essas coisas são eternas. Essas coisas que nós fazemos, né, são para outro momento. Então, assim como essa mulher que estava aos pés do Senhor fez algo que alegrou o seu coração, essas outras, ali no final de Lucas 7, essas outras em Lucas 8, elas tinham uma outra relação, elas tinham degustado. Ontem, né, nós falamos. Eu vou falar, sempre vem esse pensamento, eu vou falar que essa água é boa. Essa água é boa. Mas cada um aqui vai ter a compreensão de que essa água é boa, segundo o que cada um entende o que seja uma água boa. Mas não vai conseguir entender o que esse indivíduo está dizendo, essa água é boa. Só vai entender que essa água é boa aquele que beber da chuquinha dele, dessa água. Então, uma pessoa só vai entender, desfrutar do amor dele por nós, da vontade que é boa, santa, quando ele se apropria verdadeiramente daquele ensinamento, das coisas reveladas ao coração desse que anda na presença do Senhor, em sua presença. Então só ele vai falar. Uma pessoa, para saber o que eu estou querendo dizer quando eu falo a água é boa, ela vai ter que beber da chuquinha minha, porque senão não vai entender. E cada um aqui sabe, já recebeu algo, andando na presença do Senhor, a alegria de ser cuidado por Ele e saber que Ele está cuidando, porque todos nós, repito, nós passamos por... Ninguém sabe das provas que esse rapaz aqui passa. E esse rapaz não sabe das provas que cada um aqui está passando, mas o Senhor sabe.
E é nessa confiança que nós andamos. Andamos dando um passo, às vezes passinho pequeno, às vezes quase parando, mas em direção a Ele. E Ele sabe perfeitamente a maneira. Não adianta eu querer ser algo que eu não sou na presença de quem conhece o meu coração. Como aquele fariseu falava consigo. O Senhor sabe o que eu falo comigo, as minhas dificuldades, necessidades, fraquezas. Ele sabe tudo, as minhas confissões de pecado. É assim que nós andamos na presença do Senhor. Então, pensando nesse evento, a gente vê, né, toda essa movimentação. Eu pensei já há algum tempo, né, tenho pensado nessas coisas, e essas mulheres que se dedicavam a Ele. E o gozo do Senhor sendo cuidado por elas. Que alegria do Senhor saber, sabe, as coisas sendo feitas quando estão sendo feitas, né, para Ele. Isso traz glória a Ele. Porque as pessoas não podiam estar em outro lugar, visitando outro lugar, praticando turismo, não podiam estar. E, no entanto, o Senhor, por graça, colocou essas pessoas aqui, nesses dias. E agora o que vai acontecer? Nós vamos seguir o nosso curso, o Senhor permitir não voltar. Nós vamos continuar dando espaço, agora vem a realidade de novo. Segunda-feira tem que conviver com uma pessoa que é difícil, tem um patrão que é ruim, tem os problemas, tem conta para pagar. Nós vamos voltar à vida normal. Só que como? Vou falar assim, bateria recarregada, né? Mas olhando para Ele, sabendo que a qualquer instante Ele vem nos buscar. Então eu queria deixar esses pensamentos para os irmãos meditarem. E se isso suscitou dúvida também, os irmãos estão à disposição, e eu mesmo também, os irmãos têm o meu contato, podem falar. Às vezes a gente tropeça em alguma palavra, não hesite de nos alertar ou corrigir, seja o que for também. Vamos dar graça. Nosso Deus e nosso Pai, que gozo pensarmos no gozo que o Senhor terá vendo a sua esposa amada, adornada. Que momento, Pai, será esse? Agradecemos pela porção que Tu nos deste esses dias aqui. Agradecemos todo o trabalho de cada um. Tu conheces cada um, cada nome, cada exercício, Pai. Nós colocamos agradecidos tudo isso diante de Ti, confiando que Tu estarás galardoando cada um. E que cada ato tenha sido feito para a honra e glória do nome de Teu Filho. Assim nós agradecemos agora, sabendo que Tu nos guardarás no retorno aos nossos lares, e aqueles que viajarão, Tu possas ajudá-los, livrá-los de todos os perigos, dos incidentes, inclusive. Aqueles que ainda ficarão aqui nesses dias, Tu possas também guardá-los e dar um tempo de encorajamento, e que possa, de alguma maneira, em algum momento, tudo isso redundar em honra e glória a Ti e a Teu Filho. Te damos graças, Pai, por tudo, nos encomendamos em Tuas mãos nessa expectativa de estarmos face a face com esse que nos ama. E é nesse nome, Pai, que nós agradecemos e pedimos. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.